Rádio AM, informação para você ver e ouvir. Aqui, jornalismo em tempo real. Lei de Diretrizes Orçamentárias. Foi o que os vereadores da Câmara Municipal de Itatiba discutiram, debateram na noite desta terça-feira, dia 22 de abril do ano da graça de 2025. Washington Bortolossi presidiu essa sessão importantíssima, afinal de contas, são sugestões, dadas ao Executivo, mas com a presença de 7 vereadores. Mas assim mesmo, positiva, satisfação. Obrigado, Aloysio, pela oportunidade de estar falando mais uma vez com os ouvintes, os telespectadores também do seu programa. É mais uma etapa, a gente cumprindo aí a lei de responsabilidade fiscal, a Câmara Municipal realizou na noite de hoje audiência pública, para receber as demandas, as sugestões dos vereadores e da população para compor a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2026. Anteriormente, a gente já tinha feito o PPA, que é o Plano Plurianual, ou seja, são as metas a longo prazo, curto, médio e longo prazo, nos próximos 4 anos, e hoje aí a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Bom, Washington, isso significa dizer que são sugestões a ser dadas ao Executivo para que, nos planos de orçamento para o ano de 2026, muitas dessas, digamos assim, sugestões dos vereadores possam ser colocadas nos projetos, Exatamente, e hoje deu para perceber, conforme a fala dos vereadores, são assuntos que a gente já vem discutindo há bastante tempo na Câmara Municipal. Então eu destaco aí alguns, por exemplo, recursos para regularização do AVCB das nossas escolas, por exemplo. É uma demanda que já existe há muito tempo, na verdade muitos anos, pouco a pouco o Executivo vem fazendo esse AVCB, mas é necessário que a gente tenha ali uma rubrica no nosso orçamento reservada exclusivamente para essa finalidade. A gente sabe que a quantidade de escolas é grande, então a sugestão que eu fiz, por exemplo, é que no ano de 2026 a gente possa fazer pelo menos uma parte dessas escolas, 4, 5, 6 escolas, e aí ao longo dos próximos 4 anos a gente consiga aí cumprir com 100% das nossas escolas, lembrando que algumas já têm o AVCB. Bom, Washington Bortolossi presidiu essa sessão importantíssima, presença de outros 7 vereadores. Citamos Pastor William, o Galo Herculano, Hiroshi Bando, Júnior Parodi, Roselvira Passini, professor Vinícius da Costa e vereadora Leila Bedani. Pelo tamanho dessa reunião, 19 vereadores que a Câmara tem, presença de 8 só, menos da metade. Olha, a reunião ela é aberta a todos os vereadores, Então, a gente entende que muitos têm seus compromissos, é um horário que a gente acaba fixando também por recomendação do Tribunal de Contas. No passado, essas audiências eram feitas 4 da tarde, 5 da tarde, então dificultava muitas vezes a participação, cumprindo aí essa recomendação do horário mais acessível à população, às vezes conflita, com trabalhos de outros vereadores, estudos, então a gente respeita, a questão de cada um, mas ela foi satisfatória porque ela foi produtiva, Teve audiências com menos pessoas, Então isso acaba sendo um pouco natural, Eu posso dizer que, de minha parte, do que diz respeito aí à Comissão de Economia e Finanças, até pelo fato de presidi-las, Então a gente busca divulgar, convidar a população e os vereadores sempre para participarem mais. Esse diálogo ele é muito importante porque a gente consegue, numa audiência como essa, fazer coisas que a gente acaba não fazendo nas sessões, que é apontando temas e podendo dialogar um pouco mais e encontrar os caminhos para solucionar essas demandas da população. Bom, Washington Bortolossi, um pouquinho do que foi apresentado, um pouquinho mais, do que foi apresentado como sugestão dos vereadores presentes, 7 no caso. Sim, cada vereador tem ali a sua linha de atuação e as suas pautas, A gente vê um pouco da questão do CAPES, que foi colocado por mais de um vereador, que é o CAPES-I, que é destinado ao atendimento das nossas crianças, É algo que há bastante tempo a gente tem cobrado. Eu falei também, novamente, assim como no PPA,
sobre a questão da hemodiálise, que a gente precisa ampliar, na verdade, o serviço de hemodiálise no nosso município, com a criação do 3º turno, que é algo extremamente importante. E aí a gente verifica que, diante das falas, muito do que se é sugerido, na verdade, é uma reserva de recurso para o cumprimento de leis já existentes, né? Então, isso questões voltadas à segurança das escolas, segurança das nossas vias, enfim. A audiência de hoje ela abordou várias áreas. Então, passou pela saúde, passou pela segurança, infraestrutura, educação, esporte também foi levantado também. O vereador Juninho pontuou algumas questões em relação ao esporte. Então, é um pouco disso, dessas sugestões para a gente sanar, né, as demandas da população. E também a causa da mulher, né? Visto que a vereadora Leila apresentou como sugestão a Casa Rosa da Mulher, apesar que o prefeito municipal já anunciou, né, um 2º núcleo da Casa Rosa da Mulher. Exato, né? Um pleito da vereadora, né? Ela tem uma atuação bastante forte, né, junto às mulheres do nosso município. O pastor William também ponderou a questão das drogas na nossa cidade, né, mencionando aí a questão do desafio jovem, né, e destacando que o poder público muitas vezes ele não tem braço para atender todas as demandas. Então é muito importante a gente valorizar, né, as nossas instituições. E no pedido dele, ele fala, né, de uma clínica ou de um espaço voltado para o atendimento de mulheres, né? Da mesma forma, o vereador Juninho pondera ali a questão da valorização das ONGs, das instituições da cidade, que fazem trabalho com crianças autistas, por exemplo. Então, é um pouco de tudo isso, né? Então, são assuntos que fazem parte do nosso dia a dia, que a gente é cobrado pela população, né? Que vem até nós para levar as demandas ao executivo, e o momento é esse, né? Assim como o planejamento a curto e médio e longo prazo, esse da diretriz para o próximo ano, ele é extremamente importante, né? E sempre eu procuro estar atento ao que o Tribunal de Contas também aponta na análise das contas do município, né? E um assunto que chama a atenção e é importante o nosso empenho, ainda que de forma gradativa, é a ampliação da oferta de vagas em tempo integral para as nossas crianças, que é uma demanda bastante crescente. Bom, o nosso caminho é cada manhã, né? E já nesta manhã de quarta-feira, esses projetos, né, essas sugestões serão encaminhadas ao Executivo Municipal. Exatamente. Além da fala dos vereadores, né, é muito importante que isso seja documentado, né? O documento oficial que vai ao prefeito, ele deve ser por escrito, né, junto aos funcionários da casa, que logo mais já estarão impostos do Poder Executivo. E, Washington Bortolossi, não houve participação do público em termos de sugestões? Ao contrário do PPA, né, que é o Plano Plurianual, que teve uma participação maior da população, hoje tinha público presente, né, não muita gente, mas não fizeram uso da palavra. Hoje ficou limitado aí apenas aos vereadores. Washington Bortolossi, você que dirige nessa comissão de finanças aqui do Legislativo e sempre firme e forte, batalhando e vendo, né, as contas do governo. Exato, né? A gente costuma dizer que orçamento tem, né? É preciso ter um olhar para aquilo que a população solicita, né? Nós somos representantes da população, então não bastam aí as nossas vontades. A gente tem que ser esse interlocutor, então ouvir as demandas, verificar a possibilidade e encaminhar ao prefeito. A gestão do dinheiro público cabe a ele, a nós cabe fiscalizar, né, e levar as demandas que a gente espera que sejam contempladas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, de modo a sanar aí uma série de pedidos aí da população de Itatiba. Acompanhe também a Rádio AM em www.amradio.com.br.